Olá, pessoal. Vamos começar um novo tema. Na verdade, nós vamos discutir primeiramente as características gerais dos vírus e depois eu vou mencionar um pouco sobre o ciclo de vida de determinados vírus de interesse, por exemplo, o coronavírus, tendo em vista essa pandemia que a gente está vivendo, não é? Então, para a gente começar, eu vou dar uma abordagem bastante ampla, no sentido de que vírus, a gente tem relatos que provavelmente estão associados já à presença de vírus desde o período do Egito Antigo, porque nós temos, por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos uma pessoa que tem um problema na sua perna, provavelmente associado a uma poliomielite. Nós temos outros tipos de imagem que foram resgatadas, que sugerem que o indivíduo teria varíola. Nós temos descrição de casos de indivíduos que aparentemente estavam acometidos de raiva, ou seja, a presença de vírus na vida dos seres humanos já vem sendo conhecida e já vem sendo descrita há muito, muito tempo. E, apesar disso, até hoje existe uma grande controvérsia sobre a natureza dos vírus, na verdade, se eles compõem um quarto domínio da vida ou não. Então, o que eu vou discutir um pouquinho com vocês é nesse sentido. Porque, vejam, classicamente, nós podemos dizer que vírus podem ser definidos como partículas que infectam células, sejam elas de arqueia, de bactéria, de eucária, e, evidente, não é um mesmo tipo de vírus que pode infectar os 3 tipos de célula, então cada domínio tem os seus próprios vírus. Vírus são partículas, então, infectantes, são extremamente simples em termos estruturais, são partículas que geralmente contêm um genoma, que pode ser DNA ou RNA, nunca os dois. Além disso, esse genoma está envolto por uma estrutura proteica que nós vamos chamar de capsídeo. Então, existe esse envoltório proteico e, especialmente em vírus que infectam células animais, tá? Pode ser, muitos vírus podem ter ainda uma camada adicional de natureza lipoproteica que vai ser chamada de envelope. Então, a estrutura do vírus é genoma, capsídeo e, eventualmente, um envelope. Outra característica dos vírus é o fato de vírus, exatamente por essa sua simplicidade estrutural, para vocês terem ideia, existem alguns vírus cujo genoma tem 2, 3 genes. Então, é evidente que essas partículas, elas não são capazes de ter o seu metabolismo próprio, e para isso elas precisam, então, infectar as células hospedeiras para que aí, então, elas se utilizem da maquinaria celular para realizar todo o seu processo, porque esse vírus, essa partícula, é capaz de replicar o seu genoma, sintetizar novas partículas, novas proteínas do capsídeo, se montar e sair dessa célula para infectar uma nova célula, ou seja, é uma partícula que tem realmente um ciclo de vida bastante complexo, só que ela não faz de maneira independente, ela precisa de uma célula hospedeira para que seja usada a maquinaria dessa célula hospedeira. E exatamente por essa razão, você não tem vírus ativo quando ele está na forma extracelular. E a discussão que vem, que se arrasta há muitos e muitos anos é: vírus são seres vivos? Isso é muito relativo. Depende muito de como você conceitua o que é vida. Porque, na realidade, o que acontece é, o que é ser vivo? A gente, se for pensar em termos de, ele não consegue se replicar fora de uma célula, tudo bem, mas a gente tem bactérias que também são seres intracelulares obrigatórios. E elas têm uma estruturação celular muito mais complexa. Elas têm ribossomos, elas têm membrana citoplasmática, elas têm uma estrutura celular, tem nucleóide, tem muitas vezes um genoma muito maior do que do vírus, e mesmo assim, ela requer uma célula para poder infectar, parasitar e aí se replicar. Então, esse tema é um tema que vem há muito, muito tempo sendo levantado. Então, por exemplo, isso aqui é uma réplica dessa página daqui da internet, onde se pergunta se os vírus são vivos. Na realidade, é um longo texto onde ele discute
algumas propriedades de vírus. É uma imagem muito bonita, porque isso aqui é a imagem clássica de um vírus que infecta bactérias. Um bacteriófago, por exemplo, poderia ser o bacteriófago T4, tá? Ele teria mais ou menos essa estruturação. Eu vou discutir sobre isso um pouquinho mais para frente. Se a gente pensa, é vivo ou não é vivo, tem algumas definições que dizem que vida poderia ser definida como processos que são executados por proteínas que vieram codificadas por ácidos nucleicos, tá? Que estão dentro de células. O que acontece com o vírus? O vírus ele é inerte fora da célula, mas ele é ativo quando ele está dentro da célula. Então, ele tem um ácido nucleico que é ativo. Da mesma forma, se a gente pensar em termos clínicos, em termos médicos, os vírus passaram a ser conhecidos, se vocês lembrarem do primeiro e segundo slide que eu passei, eram manifestações de doença em seres humanos. Então, o que a gente conhece hoje de vírus? A grande maioria são vírus de interesse médico. São vírus que causam doenças. Embora existam vírus que causam doenças em vegetais, vírus que causam doenças em outros animais, vírus que infectem bactérias. Mas, assim, muito do que se conhece sobre vírus é por conta das doenças que eles causam em seres humanos. E, a meu ver, se eles são capazes de causar doença, isso é uma forma de vida. Ok? Muito bem. Então, se a gente começar a pensar o que pode diferenciar os vírus de outros seres? Na realidade, o tamanho. Geralmente, vírus são partículas extremamente pequenas. Existem algumas partículas virais que têm tamanhos de ribossomos, ou seja, elas podem medir em torno de 20, 30 nanômetros. Isso é uma estrutura muito, muito reduzida, tá? Embora vocês vão ver, a gente tem alguns vírus gigantescos, mas via de regra, eles são muito, muito menores do que uma célula, mesmo que seja uma célula procariótica. O formato deles, alguns vírus têm formatos bastante curiosos. Uma outra característica bastante interessante é o fato de, como eu mencionei, eles têm um genoma, e esse genoma pode ser de DNA ou RNA. Você não tem a presença das duas moléculas constantemente numa partícula viral, tá? Eles podem ou não ter envoltório de envelope, isso é eventualmente mais presente em vírus de células animais, e como eu mencionei, o genoma pode ser muito simples, embora a gente saiba que haja exceções. Então, só para a gente ter uma noção, para a gente poder comparar, relativizar o que é tamanho pequeno, tamanho grande, vejam só, se eu tenho aqui uma hemácia, eu tenho aqui uma bactéria. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas perto dessa bactéria parece que está suja a figura. Se a gente pega e amplia essa imagem da bactéria, está aqui. Então, eu tenho a coli, tá? Que tem, não é comum ela ter 3 micrômetros, não. Só que 3.000 nanômetros seria 3 micrômetros, isso não é bem assim. A coli normalmente tem 1,5, 2, tá? E aqui ao lado da coli nós temos agora alguns exemplos de partículas virais que agora, se ampliarmos, nós vamos ver as dimensões de alguns vírus. Então vejam, aqui está o bacteriófago T4, aquele da imagem que eu falei para vocês do site da internet. Vejam que ele tem 225 nanômetros, isso é 0,2 micrômetros por 50 nanômetros. Está aqui o vírus da poliomielite, 30 nanômetros, enquanto o ribossomos tem 25 nanômetros. Isso é muito pequeno, tá? E a gente está vendo, só um parênteses, a gente está vendo que a gente está começando a não atingir a meta de vacinação nem para polio, que é uma doença que a princípio foi erradicada e é necessário que se mantenha essa vacinação. Então vejam, eu tenho aqui alguns vírus, o vírus do tabaco, do mosaico do tabaco, desculpem, é um vírus que acomete as plantas de tabaco. É um vírus bastante grande, ele é um vírus helicoidal, ele é bastante longo. Então aqui a gente tem exemplo de tamanhos de vírus que são muito pequenos. E, no entanto, como tudo na biologia, toda regra vai ter exceções, e a gente já viu exceções, por exemplo, para bactérias. A gente tem algumas bactérias gigantes, tá? Essa bactéria aqui, Epulopicium, ela atinge quase 1 milímetro de comprimento. Da mesma forma, essa outra bactéria chamada Tio Margarita
Então, que ela tem uma célula, tem quase o tamanho da cabeça de uma drosófila. Então, se existem exceções em bactérias, certamente vai existir exceções em vírus. E, a partir do início dos anos 2000, quando o foco saiu, ou melhor dizendo, quando o foco das pesquisas começou a ser mais ambiental, começaram a ser descobertos alguns vírus gigantescos. Esse talvez tenha sido um dos primeiros, o mimivírus. Ele foi descoberto em 1992, numa situação onde uma pessoa estava com um quadro de pneumonia. Foi feita a coleta de material dessa pessoa e, ao se fazer uma microscopia, se verificou esses corpos arredondados e o tamanho deles era em torno de 0,5 micrômetros, 0,6 micrômetros. Então, acreditava-se que isso seriam talvez novas bactérias ainda não conhecidas. No entanto, depois de alguns estudos, se verificou que não, isso não era uma bactéria, isso na realidade era um vírus que tinha um tamanho muito grande, isso aqui é meio micrômetro de diâmetro, tinha um genoma extremamente grande de 1,2 milhões de pares de base, ou seja, você tinha aqui uma quantidade de genes muito grandes que codificavam eventualmente funções essenciais para a célula. Então, assim, é um genoma de uma complexidade muito grande, tá? E ele recebeu o nome de mimivírus. Então, aqui a gente tem algumas imagens, a gente vê um capsídeo de natureza mais icosaédrica, uma figura geométrica, algumas fibras, e aqui está uma ilustração um pouco melhor, e esse vírus, na verdade, ele parasita células de ameba. É muito comum ele infectar células de ameba, e ele recebeu essa denominação pelo seguinte, porque quando os autores que o isolaram começaram a caracterizar, como eu falei, eles achavam que era uma bactéria. E daí eles deram o nome mimivírus, porque imitar, em inglês, é mimic. O verbo imitar é mimic. Então eles resolveram chamar de mimivírus, porque seria um vírus que estava imitando uma bactéria. E outra coisa muito interessante é que ele tem 7 genes que são comuns aos 3 domínios da vida. Isso é bastante raro. Geralmente o genoma viral não tem tanta similaridade com genomas celulares, tá? E existe uma curiosidade mais doida ainda em relação ao mimivírus, que é o seguinte, ele é infectado por um outro vírus. Então, na verdade, a gente chama de bacteriófago vírus que infectam bactérias, pois o mimivírus é infectado por um virófago ou virofago. É um vírus chamado Sputnik, muito pequeno, tá? Ele é 50 nanômetros em média, que infecta o mimivírus. Então, o que a gente está vendo nessa imagem aqui é o envoltório proteico capsídeo do mimivírus, as fibras que ele tem de superfície, e essas estruturas arredondadas são partículas do Sputnik que está infectando o mimivírus. Então, assim, definitivamente falta muito para a gente descobrir, porque isso começou em 92, o artigo foi publicado, na verdade, em 2003, sobre o mimivírus, só que dali para frente, vários vírus gigantes começaram a ser descobertos. Então, por exemplo, aqui em 2013, tá, foi isolado um novo vírus de ambientes aquáticos também, de um ambiente salino, de um ambiente bem aquático, mas salino no Chile, e um de ambiente de água doce na Austrália, onde eles isolaram partículas virais que, quando foram caracterizadas, mostravam-se muito grandes, tá? Cerca de 1 micrômetro, então isso é muito grande para uma partícula viral. Vejam só, aqui a gente está vendo microscopia óptica, tá? São 2 vírus que receberam a denominação de Pandora vírus, porque assim, eu não sei se vocês conhecem a história da caixa de Pandora, que abre uma série de desgraças vão acontecer no planeta, ou seja, na Terra, a caixa de Pandora é assim, uma caixa que a princípio teria uma série de tragédias, de desgraças, e ela fica fechada, e na hora que você abre a caixa de Pandora, elas vão se espalhar pelo mundo. Na verdade, ele recebeu esse nome de Pandora de tão surpreendente que foi. Por quê? Porque ele tem agora um genoma
de 2,5 milhões de pares de base. Para vocês terem uma noção de comparação, a coli, a Escherichia coli, Escherichia coli, que nós temos, uma bactéria extremamente comum e muito versátil, ela tem um genoma de 4,6 milhões de pares de base. Então, o Pandora vírus, ele tem um genoma que é mais da metade do genoma da coli. Isso é uma loucura, isso é assim, para quê? A gente pensa inicialmente, porque se um vírus é um parasita intracelular, por que ele teria que ter um genoma tão complexo? A partir da descoberta desses vírus gigantes com megagenomas, se reforçou cada vez mais a necessidade de se rever a classificação dos seres vivos e colocar os vírus na árvore da vida. Muitos pesquisadores defendem a ideia de que os vírus sejam o quarto domínio da vida, embora algumas pesquisas sugiram que os vírus surgiram antes dos primeiros domínios, então até que ponto eles seriam associados aos diferentes domínios da vida? Isso é uma questão muito, muito debatida ainda. Mas vejam, nessa imagem, está aqui, isso aqui é uma microscopia óptica, gente, isso é microscópio óptico, tá? E a gente vê a barrinha, equivale a 2 micrômetros, então a gente tem uma série de estruturas, parece células, não são células, mas estruturas extremamente grandes. E aqui é uma microscopia eletrônica mostrando a estrutura do vírus. Eu não sei o que a seta indica, infelizmente o artigo original não traz na legenda o que é essa estrutura que está indicada pela seta. Mas vejam, isso é um artigo de 2013. Depois, aqui no Brasil, nós também temos o isolamento de interessantíssimos vírus gigantes, tá? Esse aqui é um vírus que foi isolado do Rio Negro, na Amazônia, chamado Samba vírus, que tem também um genoma em torno de 1,2 mega. Ele também está na faixa de 0,5 micrômetros, e um trabalho bastante recente, agora de 2018, tá? Onde um dos autores é o professor Bergman, que é do nosso departamento de biologia celular. É um vírus, na verdade, também um mimivírus, é do grupo dos mimivírus, só que agora ele se chama Tupã vírus, e ele também, foram 2 isolados diferentes, um isolado de uma profundidade marinha, e um outro isolado de águas sedimentares não tão profundas. Esses vírus, Tupã vírus, são bastante grandes. Está aqui um lago rico em carbonato de sódio e um sedimento marinho. Ele é um mimivírus, vejam, ele tem o capsídeo icosaédrico, as fibras, aqui ele tem 2 caudas, e essas imagens foram feitas na Federal de Minas Gerais, e elas ganharam um prêmio em 2018, pela qualidade e pela beleza. Então vejam aqui a estrutura do Tupã vírus, ele recebeu o nome em homenagem ao deus Tupã, tá? E olhem só as características desse vírus. Ele tem quase que meio micrômetro, ele tem um genoma bastante grande, de 1,5 mega, tá? E olhem, ele tem 70 tRNAs, ele codifica, o genoma dele codifica 70 RNAs, 20 aminoácido-tRNA sintetases. Isso é a enzima que vai carregar os aminoácidos lá para o ribossomo no momento da síntese de proteína, ou seja, ele tem genes que permitem a incorporação dos 20 aminoácidos essenciais que a gente tem. Ele tem uma série de fatores de tradução, ou seja, fatores que vão auxiliar, existem fatores de iniciação da tradução, fatores de elongação da tradução. Isso tudo você encontra no genoma desse vírus. Então, vejam, é um vírus, de novo, surpreendente por conta do seu tamanho. Para vocês terem uma ideia, esse é um artigo bastante antigo e já era surpreendente. O título do artigo, vejam, é Gulliver dentre os liliputianos. Não sei se vocês lembram da história do Gulliver, que ele é um médico que ele vai fazer uma expedição marinha e o navio dele se acidenta e ele vai parar num lugar, e quando ele acorda ele vê que ele está num lugar chamado Lilliput, onde todo mundo é pequenininho e ele é um gigante. Então, na verdade, é um artigo publicado em 2005, esse é um dos pesquisadores mais envolvidos na busca e na caracterização de vírus gigantes, onde ele mostra aqui o que? Ele compara o genoma do mimivírus, porque o mimivírus foi descrito em 2003, com genoma de outros seres já sequenciados. Aqui a grande maioria são realmente vírus, tá?
Só que aqui, por exemplo, a gente tem uma série de arqueias e bactérias, tá? Então, vejam só, aqui tá, onde está a seta, é um mimivírus que tinha um genoma na faixa de 1.200 kilobases, tá? Ou seja, 1,2 megapares de bases, e ele é maior do que, por exemplo, o genoma da bactéria que causa a sífilis, do Treponema pallidum. Então, o genoma do mimivírus é maior do que o genoma de Rickettsia provazek, que é uma bactéria intracelular, é maior do que o genoma de Chlamydia trachomatis, que é outra bactéria intracelular, tá? E mais, se a gente agora pega o Samba vírus, pega o Pandora vírus, a gente vai ver que, na realidade, teria que aumentar esse esquema aqui, porque se você tem já vírus com 2,5 mega de genoma, como eu disse, isso é mais da metade do genoma de uma coli. Então, assim, isso é uma coisa surpreendente e é exatamente esse tipo de achados que tornam necessária a reavaliação da classificação dos seres vivos, ok? Eu vou encerrar essa primeira parte da aula, porque agora, na próxima gravação, eu vou começar a discutir a estrutura e os componentes de uma partícula viral. Então, aqui a gente está vendo uma série de imagens de microscopia eletrônica, tá? Com diferentes tipos de partícula viral, que vai ser o tema para a próxima aula. Muito obrigada.